Bom, vamos bater um papo aqui com o meu amigo. Fazia horas que eu não conversava com essa figura aqui. Presidente do sistema FGTAS, Cine José Scorsato. Muito bom dia, meu amigo. Bom dia, Fábio, meu grande parceiro, meu grande amigo. Uma alegria poder conversar com o amigo, mas principalmente com todos os ouvintes aí da Costa Doce, da Camaquã, que abrange toda essa região aí. Transmitir um abraço todo especial, carinhoso a ti e a tua equipe. Um abraço para a Ana Cláudia, que é a nossa coordenadora regional, para a Pamela, que é a nossa coordenadora local aí de Camaquã. Um abraço para todos os colaboradores da rede FGTAS Cine. Enfim, esse trabalho que tem dado uma proporção diferente aí no período que nós estamos e vamos estar por mais um período à frente aí na condução da empregabilidade no Rio Grande do Sul. Pois é, e a turma aqui em Camaquã, eu sei a turma aqui agita bastante, viu, os Corsatos? Aqui eu endosso embaixo o trabalho da turma aqui, mas às vezes tu tem uma turma pujante, animada, tentando trazer pessoas para fazer a ficha, se apresentar nas empresas, mas no outro lado nós temos uma dificuldade. Eu queria saber de ti o seguinte, tu tá presidente do FGTAS aí já há alguns meses, como é que tu tem visto esse número de ofertas de emprego e o número de pessoas se colocando à disposição por emprego? Como é que está esse nível, essa curva de ascensão ou declive nesse assunto, hein, Scorsato? Nós temos alguns fatores, Fábio, que influenciam muito para a questão da empregabilidade no Rio Grande do Sul. Sim. Vou citar três que, no meu olhar, eles interferem diretamente para que as pessoas possam se colocar no mercado de trabalho de forma definitiva. Primeiro dele, nós temos uma inversão da curva de natalidade. Se nós pegarmos os anos 70, nós tínhamos realmente uma pirâmide, muitas crianças nascendo, o número de pessoas de 0 a 4 anos era enorme, era realmente uma pirâmide. Sim. E a partir de um período para cá se inverteu. Há uma natalidade bem menor, muito menos pessoas de 0 a 4 anos, tanto que o Estado do Rio Grande do Sul, a partir de 2029, segundo o dado do IBGE, vai ter mais pessoas acima de 65 anos que abaixo de 14 anos. Por um lado, a expectativa de vida é muito boa no Rio Grande do Sul, isso é bom, as pessoas, nós vamos viver mais, mas a força de mão de obra para se colocar no mercado de trabalho, ela acaba diminuindo. Então, há uma falta de mão de obra, primeiro, por essa diminuição de natalidade. Segundo ponto que eu cito, e esse a gente tem que fazer uma reflexão anterior, eu não sou contra o sistema de assistencialismo no Brasil, muito menos o Bolsa Família. Mas eu acredito que ele precisa ser revisto, que alguns gatilhos têm que ser colocados nele para que as pessoas possam ir novamente para o mercado de trabalho. O Bolsa Família devia ser uma ponte para o mercado de trabalho, para o trabalho. Hoje ele está sendo um muro. Nós temos mais de 680 mil Bolsas Famílias no Rio Grande do Sul, ativas hoje sendo pagas pelo governo federal. E isso não é desse governo, ele vem ao longo da história, e o Bolsa Família começou lá no governo do Fernando Henrique Cardoso, depois passou pelo governo do Lula, governo da Dilma, governo do Michel Temer, governo Bolsonaro, e agora retorna o governo Lula. Todos eles permaneceram com o Bolsa Família, alguns com nomes diferentes. O governo anterior era Auxílio Brasil, citando como exemplo, mas todos eles permaneceram com esse sistema de paternalismo, no meu olhar. Só para o pessoal... É tirar a pessoa da extrema pobreza. Nenhum gaúcho, nenhuma gaúcha, nenhum brasileiro, nenhuma brasileira merece passar por dificuldade de fome. As pessoas têm que ter o mínimo para se alimentar. Todos nós temos que ter essa sensibilidade. Mas se nós olharmos, e o ouvinte que está nos ouvindo agora ou assistindo pela live, faça uma reflexão aí na região, na cidade de vocês. Se vocês conhecem alguém, alguma ou algum que está no programa emergencial e que poderiam estar no mercado de trabalho. É essa discussão que eu faço. Pois é, o Scorsato. Do Bolsa Família, né, Fábio? E ter uma fiscalização ainda maior por parte dos agentes públicos. O Scorsato, eu andei falando com o prefeito de Bento Gonçalves aqui, dias atrás aqui em Camaquã. É um negócio delicado, eu vou te falar o seguinte, é difícil, e o Scorsato é uma pessoa que eu convivo já há muitos anos com o Scorsato, pessoal, e sempre teve uma posição assim,
muito transparente nas coisas que o Scorsato fala, e ele não está falando aqui por ser estar no Cine hoje, mas a questão tudo da empregabilidade, da necessidade do emprego é uma coisa que passa pela fiscalização também dos agentes públicos. O prefeito de Bento tomou uma decisão lá, porque eles lá estão com o seguinte, estão com oferta de emprego e estão com um número gigante de pessoas no Bolsa Família. O prefeito, então, de lá disse o seguinte, vamos atrás das pessoas que estão no Bolsa Família e tentar entender o que eles estão fazendo. E começaram a descobrir pessoas no subemprego, no emprego paralelo, as crianças não estando na escola, conforme como determina o projeto do Bolsa Família. Quer dizer, estava desorganizada a coisa e começou a aparecer pessoas para preencher vagas de trabalhos formais. Porque uma coisa é o seguinte, né, Scorsato? A empresa pagando salário, ela gera outras coisas dentro do seu... do caixa da empresa, de consequentemente na gestão, na gerência ou na questão do ICMS, que a empresa fatura, isso vai consequentemente trazendo retorno para o município. É uma roda que precisa ser girada justamente para a administração municipal manter funcionando. Agora, é interessante entender isso, mas o político, né, Scorsato, ele não quer falar nisso porque acha que vai perder voto. Mas ou o pessoal entende profundamente o que está acontecendo, ou nós teremos uma crise de falta de gente, de falta de faturamento, de falta de empresa, e, consequentemente, a prefeitura vai ganhar menos e, consequentemente, a roda não anda. Exatamente. Na verdade, Fábio, nós já estamos vendo uma crise no Rio Grande do Sul de empregabilidade. Só nas agências FGTAS, assim, nós temos de 10 a 12 mil vagas diárias abertas. Se nós contabilizar o Cine de Porto Alegre, geralmente tem mais 3, são 13, 14 mil vagas só na lei da FGTAS Cine. Fora os RHs que cada empresa tem, fora o sistema que muitas prefeituras que não tem agência criaram. Então, eu estimo que no Rio Grande do Sul nós passamos de 35, 40 mil vagas de trabalho diária. Eu vou citar um exemplo aí de Padre Ribeiro. A expansão da celulose rio-grandense para o Padre Ribeiro são 14 mil empregos, se não me engano, uma cidade que tem 13 mil habitantes. Então, vai gerar mais emprego que o número de habitantes que lá hoje tem, muito né? Mais, é. Então, nós temos uma dificuldade. E quando eu falo do Bolsa Família, eu repito, a gente tem que ser incisivo nisso aí, né, Fábio? Não é contra o Bolsa Família. A mãe que está com dificuldade, que tem 2 filhos, que não está conseguindo arrumar mercado de trabalho, precisa criar os seus filhos, sim. Precisa receber auxílio do governo federal, estadual, municipal, nesse caso do governo federal, para manter a sua família com dignidade. Agora a gente percebe como o prefeito Diogo, e que nós temos uma parceria com a FGTAS Cine lá, que nós ofertamos a vaga de emprego em parceria com a gestão pública municipal, e outros prefeitos e prefeitas que estão fazendo esse movimento, o que a gente percebe, na maioria das vezes, é isso. A pessoa recebe o valor do Bolsa Família, trabalha na informalidade, colocando em risco, muitas vezes, até o empresário que contrata para essa informalidade, para complementar a sua receita e não vai para o mercado de trabalho. Mas eu quero botar nessa discussão mais um incremento extremamente necessário, sabe? A desoneração da folha de pagamento. E, de novo, repito, não é desse governo, é de todos os governos federais que é isso. Ninguém quer abrir mão de receita. Exatamente. Hoje, você contrata alguém aí na tua empresa, na rádio acústica, Fábio, por CLT, por carteira assinada, tu vai pagar 5 mil lá na régua final da carteira. O camarada que recebe, o locutor, o operador da rádio aí que recebe, vai receber na faixa de 2.800 a 3 mil. A folha, a taxação, a tributação da carteira de trabalho pode chegar a 74%. Então, a grande fatia fica preso na tributação. Quem paga, paga muito, e quem recebe pouco para manter o seu sustento. Então, as pessoas preferem ir para PJ e para MEI, naquilo que podem, né? E tentam fugir da CLT, porque também tem outro quesito. A aposentadoria não é mais um atrativo na CLT. A gente não sabe quando vai se aposentar e se vai se aposentar com o sistema previdenciário à beira do colapso no Brasil. Deixa eu falar uma coisa para ti. Semana passada semana retrasada, eu tive uma experiência interessante, Scorsato. Eu passei uma semana inteira na Alemanha, tá? E eu gosto quando eu viajo, eu faço viagem de aprender um pouquinho, né? E aonde eu pude fazer contato, eu tive que fazer o contato. Eu quero te relatar o seguinte, que está dentro da pauta que eu queria conversar contigo.
muitos supermercados que eu visitei supermercado pequeno, médio, grande lá. Muitos supermercadistas têm nas suas funções de caixa, de atendimento, de açougue, senhoras e senhores trabalhando na Alemanha. Não é juventude, é uma senhora de 60 anos, 70 anos, até mais eu ouvi, tá? E eu achei tão interessante porque isso é completamente diferente do que a gente vive aqui no Brasil, né? Tem um índice aqui no Brasil que está começando e começou esse ano especificamente, a manter as pessoas dos 51 a mais no mercado de trabalho. Até o ano passado, contratava-se temporariamente pessoas de 51 anos a mais, mas a demissão era maior que a contratação. A partir de janeiro desse ano, Fábio, o que nós identificamos pelo dado CAGED até abril de 2025 Sim. é que as pessoas de 51 a mais que se inseriram no mercado de trabalho não foram dispensadas, estão no mercado de trabalho. E tu citaste o mercado, eu vou citar o mesmo exemplo teu. Eu, como estou residindo em Porto Alegre, então, naturalmente, eu faço minhas compras de mercado aqui em Porto Alegre. Eu moro no bairro do Meu Deus. Sim. Eu usava perto do mercado, no meu apartamento. Eu encontro muitas pessoas acima de 50 anos na reposição de alimentos, no açougue que tu citaste e na operação de caixa, né? Obviamente, ainda tem uma proporção de jovens muito grande no mercado, mas os 50 a mais estão se inserindo muito, até porque, Fábio, voltando ao que eu disse anteriormente, eu vou fechar 50 anos agora, dia 24 de setembro, já guarda o presente aí, tá? Boa, pode mandar. O dia 24, eu assinei minha carteira com 14 anos. Então, eu fecho ao final desse ano 35 anos de carteira de trabalho assinada, Fábio. Lá em Arvorezinha, quando eu assinei minha carteira com 14 anos, o meu pai, meu falecido pai, minha mãe, que ainda vive, ainda com muita saúde, postura bombástica ainda, me disseram, com 35 anos de trabalho, tu vai se aposentar. Então, a tua garantia de uma remuneração mínima lá nos 50 e poucos anos. A minha aposentadoria já foi jogada por 65 anos. E eu tenho certeza que nesses 15 anos vai ter mais uma mini reforma da Previdência. Vai. Bom que a gente tem saúde e vitalidade para trabalhar, né, Fábio? Mas tu percebe que hoje a pessoa acima de 50 anos não está no mercado de trabalho para complementar a sua arrecadação, ela está no mercado de trabalho porque ela precisa estar, porque ela não está aposentada. Mas tu falaste uma coisa no início da entrevista sobre o número de natalidade no Brasil. Semana passada eu li sobre isso, inclusive fiz um comentário aqui na rádio. As mulheres estão tendo muito menos filhos, mais tarde os filhos e assim por diante. Mas agora aí fui buscar na Alemanha agora, casualmente foi o assunto da Alemanha, sobre o problema, a preocupação que a Alemanha está vivendo também da queda de natalidade lá. E aonde vão suprir o número de empregos ou empregados nas empresas e como sustentar a previdência pública, né? Não é fácil esse assunto, ô Scorsato. Mas me diz uma coisa, existe algum tipo de incentivo, de selo? Daqui a pouco nós temos que montar um selo, o selo da empresa amiga da melhor idade. Nós temos que criar alguma coisa para incentivar as empresas a contratar pessoas mais velhas, viu? Exatamente. Nós já estamos trabalhando na FGTAS, em toda a rede de nós, com o segmento dos RHs que colocam vagas, criando essa sensibilidade, nem só sensibilidade, essa necessidade, diria eu, né? De que as empresas comecem a abrir o olhar para a contratação dos 51 a mais, assim como também está sendo para outro público bem interessante. Eu vou mudando de assunto aqui, né, Fábio? Sim. Que são os migrantes. Os migrantes até 10 anos, 12 anos atrás, quando começaram a chegar essa nova leva de migrantes, a gente também vem de uma migração, eu de italiano de 150 anos atrás, mas esses novos que vêm da Venezuela, que vêm do Haiti, enfim, que vêm de outros desses países, do Paraguai, da Argentina, no começo havia uma resistência na contratação dessas pessoas. Hoje eles, o empresário, principalmente no setor da indústria e do setor de serviço, ele corre desesperadamente a contratação, principalmente do venezuelano, que ele permanece mais durante o trabalho. Ele tem essa característica de cumprir a jornada de trabalho e permanecer por mais tempo. Nós temos um crescimento de em torno, Fábio, de 35% de imigrantes a mais no Rio Grande do Sul. De todos os imigrantes que chegam no Brasil, 12% estão trabalhando com CLT aqui no Rio Grande do Sul. E outro dado bem interessante, Paraná.
Santa Catarina, 22% cada um, 44%. Bah. Estado do Paraná, 17%, 54%, 61%. Rio Grande do Sul, 12%, 74%. 74% da mão de obra de imigrantes que chega no Brasil vem para São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Isso, para mim, tem um significado bem claro. A matriz produtiva na indústria e no serviço está nesses 4 países, nesses 4 estados, perdão. Pois é. Então, olha a importância, cada vez tem crescido. De janeiro a abril, nós temos um complemento de mais de 6 mil imigrantes já trabalhando no Rio Grande do Sul de CLT assinado. Então, o público tem chegado. Só nos frigoríficos são mais de 12 mil migrantes trabalhando. Então, uma obra extremamente interessante, que nós vamos ter que trabalhar os 51 a mais, nós vamos ter que trabalhar o migrante que chega aqui para ocupar o mercado de trabalho. Agora, no novo Qualifica que o governo do estado lançou, parece um absurdo, mas é verdade. Para que as pessoas procurem a qualificação, está se pagando uma bolsa, está se pagando o valor de dinheiro. O Fábio vai lá... Perdão. O Fábio vai lá se qualificar para procurar, que já é excelente, mas para ser um locutor melhor, e vão pagar um pouquinho para ele se qualificar a si mesmo, né? Então, o processo que aconteceu na Europa está começando a acontecer aqui. Exatamente. O João Carlos está dizendo o seguinte, com mais de 50 anos, as empresas não querem contratar no Brasil. Teria que... Sabe o que eu acho também, assim, Scorsato? Eu posso estar reticente numa coisa, mas daqui a pouco montar um tipo de emprego, um tipo de contrato de trabalho para quem é aposentado ou quem está nessa idade aí, de um trabalho alternativo, em vez de horário de, tipo, vamos imaginar, tipo 8 horas, vai ter o trabalho do turno. Olha, turno da tarde, turno da noite, turno do sábado, turno do domingo. Para essa pessoa, daqui a pouco, ter uma alternativa de, não, eu vou trabalhar só de manhã. Entende? Criar a oportunidade disso, né? Perfeito, Fábio. Não sei, eu acho que... Eu acho que o Ministério do Trabalho, eu já sugeri isso para o próprio ministro, para a equipe do Ministério, que a CLT, construída lá no Getúlio Vargas, extremamente importante, não estou falando de tirar direito nenhum do trabalhador, nem o empresário, nem o comerciante, nem o varejista, que é isso. Agora nós temos que trabalhar ela, que ela tem as características de empregar mais gente. Por exemplo, os estados, perfeito na tua narrativa. Eu tenho 51, 55, aí se estipula uma idade. E eu quero só trabalhar 4 horas, porque eu não posso trabalhar o dia todo, porque de manhã eu cuido da minha neta. Eu não quero trabalhar. Minha filha trabalha, por exemplo. Já estou aposentado, não quero trabalhar. Exatamente. Então eu quero trabalhar de tarde, porque de manhã eu fico com a minha neta. Enfim, alguma coisa nesse sentido, né? Outra alternativa que tem que ter. Eu, José Scorsato, trabalho na rádio acústica de segunda a sexta-feira e cumpro minha jornada de trabalho. Mas eu resolvi melhorar minha casa, comprar um carro novo, comprar uma geladeira, um sofá, uma TV, e eu preciso incrementar minha receita. Eu não tenho como incrementar só na rádio acústica, porque o meu horário é limitado e o valor é limitado. Mas tem o posto de combustível aí que me paga 250, 300 reais para mim trabalhar durante o final de semana. Porque eu não posso fazer um contrato só do final de semana para legalizar, não trabalhar de maneira informal. Eu preciso acrescentar uma receita durante uns 3, 4 meses para me pagar essas contas, né? Então, deixa as pessoas criarem a sua própria escala de trabalho, né? E quando eu estou um pouquinho mais endividado, quando eu estou querendo comprar alguma coisa a mais, eu tenho que trabalhar mais. Que não tem não tem essa articulação, né? Aí tu trabalha na informalidade, o contratante não quer trabalhar, não quer dar contrato informal, com pena, com medo, né? Com medo de um problema. E aí tu não contrata, a pessoa não é contratada porque há essa rigidez dos contratos, né? Isso é uma coisa interessante. Vamos dar um exemplo bem claro, Fábio, o Bolsa Família agora, bem claro. O camarada, a mulher está 2 anos no Bolsa Família, é o tempo limite que ela tem que dar, aí tem um ano de transição. Esse 1 ano de transição, ela tem que procurar um emprego. Ela vai trabalhar, e nesse 1 ano de transição, ela trabalha e continua recebendo o programa emergencial do governo. E é o ano de transição, onde ela vai saber que ao final do 3º ano, ela não vai mais receber o auxílio emergencial do governo e ela tem que estar no mercado de trabalho. Tem gente que está aqui 15, 20 anos no programa emergencial, né? Então é isso que eu discuto. Não a necessidade dele, a fórmula que foi implantada e a forma que continua e que muitas vezes as pessoas não dão exemplo até para as próximas gerações, porque se eu estou no programa emergencial e eu faço uns bicos, o meu filho, a minha filha vai aprender a trabalhar dessa forma, é natural, né? O exemplo que fica, né? Agora, se eu acordo cedo, vou trabalhar até meio-dia, de tarde,
estou aí lutando para pagar os boletos no final do mês, que não é fácil para ninguém. Eu acho que isso exemplifica para que o filho também, a filha, possa procurar o mercado de trabalho lá na frente com mais tranquilidade. Exatamente. E, obviamente, a desoneração da folha de pagamento, eu sei que o governo federal, ainda mais nessa situação de crise que está vivendo, aí tem dificuldade de desonerar a folha, mas é um passo que tem que pensar, desonerar a folha de pagamento para aumentar o ticket salarial do trabalhador e da trabalhadora, sem onerar mais o empresário, que já paga uma carga tributária exorbitante no nosso Brasil, e nós temos que aumentar o ticket salarial do trabalhador para trabalhadora só desonerando a folha, para que ele possa se sentir atraído a ir ao mercado de trabalho. Scorsato, o assunto é bom, mas eu tenho prazo aqui. Eu volto a falar contigo em qualquer momento, meu amigo, aqui. Esse assunto teu é super importante, estamos juntos aí nisso aí, tá? Conta com a Acústica FM, tá? Obrigado, Fábio. Uma excelente semana a todos e todas aí. Obrigado pela oportunidade. Um abraço especial a todos. Um abraço.